Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e este é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2. Bons estudos! Esse vídeo foi preparado especialmente para você, estudante do terceiro ano do ensino médio, e na primeira semana o tema é as potências econômicas. Nesse vídeo você poderá fazer uma análise do cenário econômico global frente à atual crise gerada pelo Covid-19. Bons estudos! Vamos ficar por dentro dos conceitos. A economia mundial. Na geoeconomia podemos entender de forma objetiva economia mundial como toda a produção e comercialização de bens e serviços em âmbito internacional. No atual panorama da economia mundial, é preciso considerar que vivemos a terceira revolução industrial, ou técnico-científica, onde novos setores de ponta assumem um papel importante na produção. Há de se considerar também o aumento do desemprego estrutural, cíclico ou conjuntural. O presidente administrativo do Fórum Mundial de Davos, Klaus Schwab, afirma que uma mudança estrutural está em andamento na economia mundial, no que seria o início da quarta revolução industrial. Esta revolução aprofundaria a terceira revolução, exigindo conhecimentos especializados, o que afeta de forma significativa o mercado de trabalho. Considerando o impacto na população economicamente ativa, PEA, que compreende tanto a população ocupada quanto os desempregados, considerando a lógica da produção e a distribuição das atividades nos setores primário, que é da agricultura, pecuária e extrativismo, o setor secundário, que é o da indústria, e o terciário, que é do comércio e serviços. Então, podemos fazer uma análise dessa economia mundial de acordo com os setores. Se o setor terciário, que é o de comércio e serviços, tem tido uma queda, uma diminuição da sua participação aí na economia por conta do isolamento social, é claro que o setor secundário, que é o industrial, que produz as mercadorias para ser vendidas no comércio, ele também tem uma queda na sua produção e venda. Somente o setor primário, que é da pecuária e extrativismo, é que ainda mantém uma boa parte da sua economia funcionando normalmente, pois a população mundial continua precisando se alimentar, principalmente os gêneros alimentícios, eles estão aí em alta nesse período de pandemia. O comércio mundial é a atividade em que a troca de produtos ou valores cujo objetivo principal é obter lucro. Na estrutura do mundo globalizado, ou seja, do mundo em rede, da interconexão entre os países do globo, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, é o mais importante órgão regulador e fiscalizador do comércio global. Esse órgão foi criado em 1995, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT. Tem como objetivo incentivar o comércio mundial, estabelecendo regras e orientações para a implementação de políticas e tarifas alfandegárias. A OMC tem analisado e informado que, por motivo do distanciamento e isolamento social, que são tão importantes nesse momento, para conter a propagação da doença, a oferta de trabalho, transporte, viagens e outras atividades do comércio, elas são diretamente afetadas. Os economistas da e-comércio divulgaram no último dia 8 de abril que o comércio mundial sofrerá uma queda de 2 dígitos em quase todas as regiões do planeta, em decorrência ao desastre econômico provocado pela Covid-19 e também pelas tensões comerciais em torno do Brexit e da conflituosa relação política entre Estados Unidos e China. Chegou a hora de testar seus conhecimentos, lembrando que é muito importante que você realize pesquisas para conseguir responder de maneira satisfatória às atividades. Na atividade 1, é necessário ler o trecho, por uma globalização mais humana. No mundo assim transformado, todos os lugares tendem a tornar-se globais. E o que acontece em qualquer ponto do ecúmeno, parte habitada da Terra, tem relação com o que acontece em todos os demais. Daí a ilusão de vivermos num mundo sem fronteiras, uma aldeia global.
Na realidade, as relações chamadas globais são reservadas a um pequeno número de agentes: os grandes bancos e empresas transnacionais, alguns estados, as grandes organizações internacionais. Esse texto chama-se O País Distorcido e foi publicado na Publifolha. Reúne um conjunto de textos do geógrafo Milton Santos, na Folha de São Paulo. Os problemas econômicos das grandes potências mundiais, eles têm relação com os rumos da economia brasileira? Justifique sua resposta. Então, considerando a afirmação aí de Milton Santos dessa tal aldeia global, né, do mundo globalizado, os problemas da economia brasileira têm a ver, né, com as questões econômicas das potências mundiais? Justifique sua resposta. Atividade 2. Escolha uma das potências econômicas mundiais e descreva como a pandemia do Covid-19 tem impactado sua economia. Você volta ao conteúdo, ao texto, e identifica ali entre as potências quais são os números relacionados a cada uma delas. E dê sua resposta. A atividade 3 tem uma frase: a sombra da Guerra Fria em pleno século XXI. Quais são as duas principais potências econômicas atualmente? Por que é possível afirmar que há uma conflituosa relação política e econômica entre Estados Unidos e China? Atividade 4. As potências econômicas mundiais apresentam no atual contexto uma preocupação em relação aos impactos econômicos mundiais. Explique como o avanço da crise econômica afetará o comércio mundial. Atividade 5. Dentre as grandes economias mundiais, identifique os principais parceiros comerciais do Brasil. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.